Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar uma grande aposta que eu fiz nas ações do Banco do Brasil. Pessoal, eu coloquei mais de 100 mil reais nas ações do Banco do Brasil e eu tive um resultado muito surpreendente ao longo da minha trajetória. Por isso, se vocês querem saber sobre tudo isso, pessoal, já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu vou revelar o indicador infalível para que você consiga uma rentabilidade superior a mais de 10.000%, pessoal, em pouquíssimo tempo, tá? Ou seja, conseguir uma rentabilidade, multiplicar o seu capital muitas vezes em pouquíssimo tempo. Já sonhou com isso? Pois é, vou trazer ali essa belíssima oportunidade neste vídeo. Então fiquem comigo até o final. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? E também, pessoal, não se esqueçam de tornar-se membros aqui do canal. Pessoal, a parte de membros está vindo com muita força agora. Recentemente postei novos vídeos, tá? E a parte de membros, o diferencial que você vai ter aqui é um conteúdo muito mais imersivo, focado em empresas que eu nunca falo na parte pública. Fora novos aportes que eu realizo na carteira, o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo e tudo que eu estou fazendo de novo aqui na bolsa. Vocês conseguem ter acesso a isso apenas por R$19,99 por mês. Eu estou postando 2 vídeos por semana exclusivos, tá? Tecnicamente é um mini curso. Fora também que você tem direito, pessoal, a ter o meu curso Rumo à Liberdade Financeira de forma totalmente gratuita se a parte de membros atingirem 500 membros aqui no canal, tá? Então olha só os benefícios, não percam mais tempo, torne-se membro para ter acesso a tudo isso de qualidade, tá? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar um pouco da minha trajetória nos investimentos, tá, pessoal? Antes da gente falar sobre Banco do Brasil, tecnicamente eu não peguei, tá, 100 mil reais e coloquei no Banco do Brasil de uma vez, tá? Perceba aqui minha posição, ó, tenho 68,5% nas ações do Banco do Brasil. Então não foi ali de uma vez só que eu comprei este recurso, ou seja, all-in agora. Não fiz isso, tá? Foi no longo prazo, pessoal. Olha só o crescimento que eu tive aqui na carteira. E lá na parte de membros, eu falo a estratégia que eu utilizei para ter uma rentabilidade acima de 40% ao ano. Até porque, pessoal, a minha rentabilidade foi muito elevada. Só os membros têm acesso a isso, tá? Nada mais justo. E aí o que acontece, utilizando aqui a taxa anual equivalente, ou seja, ó, 103% numa lupa de 3 anos, eu tive uma rentabilidade, pessoal, de 26,62% ao ano, desde quando eu comecei a investir na bolsa, tá? E o gatilho onde eu comecei a aportar bem, a ter um conhecimento maior, foi aqui para meio de 2022, tá? Onde eu comecei a fazer aportes mais expressivos. E o Banco do Brasil, ele fez parte dessa minha jornada. Todo o crescimento eu consegui comprando ações do banco em patamares de preços baixos, tá? Pessoal, aí é que tá. Conseguir um retorno desse não basta a empresa ser boa. Eu não vou mentir aqui para vocês, tá? Empresa boa a gente tem de monte na bolsa. A gente tem Itaú, a gente tem Klabin, a gente tem várias empresas. E qualquer um faz, tá? Porém, é a questão principal. Você precisa de estratégia, de indicadores, de saber os momentos certos de comprar ações dessas empresas. Aí sim que vai trazer para você essa rentabilidade bem acima da média. Imagina você conseguir 26% ao ano no longo prazo. Você sabe o que isso aqui significa, pessoal? Vamos pegar aqui, ó, a calculadora de juros compostos, tá? Vamos ver o quanto de patrimônio que a carteira pode atingir caso eu consiga replicar essa rentabilidade para os próximos 10 anos. Qual a probabilidade disso? É tecnicamente alta. Por quê? Porque eu já consegui em 3 anos 26% ao ano. Então, se eu continuar fazendo a mesma coisa durante muito tempo, vamos pegar aqui o patrimônio alocado na carteira, R$ 139.500, a uma taxa de 26,62% ao ano no longo prazo. E aí, vamos supor que eu consiga um investimento que eu realizo aqui mensal no canal, os aportes mensais, né, tudo mais,
durante 10 anos. Então eu conseguiria atingir um patrimônio de 2,4 milhões. Eu já me tornaria uma pessoa relativamente milionária. E em 15 anos, então, olha que legal, pessoal, eu atingiria 8,1 milhões de patrimônio. Ah, Pablo, e se você não realizasse mais nenhum aporte do bolso? Ainda assim, eu teria um bom patrimônio de 4,8 milhões. Só que aí, de fato, né, é melhor aportar do bolso, pessoal. Senão você vai precisar ter uma rentabilidade muito elevada para acabar compensando esse não aporte. Então é bom que você aporte, tá? Quanto mais aportes você conseguir injetar na carteira, melhor. Lá no longuíssimo prazo você vai ter um resultado muito mais expressivo, tá? Essa daqui foi a minha estratégia e eu venho praticando ela até hoje, comprando boas ações a bons preços e que paguem bons dividendos, tá? O Banco do Brasil, ele foi o principal motor da carteira. O que ele tem de especial? Nada, pessoal. Tem muitas empresas na bolsa, tá? Que tem uma qualidade boa como o Banco do Brasil e até mesmo superior. Por exemplo, o Itaú, ele é superior em termos de rentabilidade do que o Banco do Brasil, não é tão cíclico, tá? Mas o que acontece, pessoal, é um fator que ninguém cita. E o próprio Jim Simons, que é um grande investidor aí da bolsa, ele fala para a gente, tá? Inclusive, ele conseguiu mais de 40% ao ano de retorno na sua carteira, tá? Muito superior a qualquer fundo de investimento. Peter Lynch também, que conseguiu uma rentabilidade superior a 29% ao ano. Bom, pessoal, eles falam pra gente o seguinte, não basta uma empresa boa, ela precisa também estar em um preço abaixo do seu valor intrínseco, precisa estar barata. Ou seja, você comprando ações descontadas, você tem essa perspectiva de conseguir uma rentabilidade acima da média. Então, pra mim, na minha concepção, tem que ter os dois fatores, tanto uma empresa barata e uma empresa também de qualidade. Como eu falei, lá na parte de membros eu explico com muito mais detalhe como a gente trata dessa questão complexa. É complexo, pessoal. Você não vai conseguir uma rentabilidade acima da média sem ser complexo. Não tem jeito aqui mesmo, tá? Olhando aqui para o Banco do Brasil, hoje aqui o filme parece bom. Por quê? De fato, temos um PVP abaixo da média, 0,65 de PVP, a média do Banco do Brasil é ser cotado por uma vez valor patrimonial, tá? Então isso aqui para o banco é barato, tá? O nível que está hoje aqui em Banco do Brasil, uma vez dividido por 0,65, o banco já tem um potencial aqui de upside de 53,84%, apenas para atingir o PVP médio. E na história, o PVP do banco fica até acima de 1, em momentos aqui de super euforia chegou a 4 vezes, esse estudo não mostra. Lá na parte de membros, eu mostro um estudo para vocês que pega o Banco do Brasil desde lá do ano de 2001, tá? E você vê os múltiplos de negociação muito mais expressivos que o banco foi cotado. E você já consegue calcular essa perspectiva. O múltiplo PL de Banco do Brasil hoje também está barato. O banco hoje está cotado em 117 bi de valor de mercado. Se eu dividir isso aqui por um guidance de 23 bi, a gente tem, né, uma relação preço sobre lucro de 5 vezes, pessoal, trazendo pra gente aí muito potencial, já que a média do banco é ser cotada em 7 e em períodos de euforia é cotada até acima de 10 vezes. Já tem períodos que o Banco do Brasil chegou a 20 vezes, tá? Potencial de alta bem expressivo aqui para o banco. O crescimento médio de Banco do Brasil, que eu também trato na parte de membros, como que você calcula tudo isso, tá? Então, olha o investimento, pessoal. Isso aí por apenas R$19,99, tá? Bom, indo aqui, o Banco do Brasil hoje, 10,5% ao ano ele teve de crescimento na sua média. Se eu somar com o dividend yield médio do banco, a gente tem um provável retorno embutido no preço da ação de 19% ao ano. Utilizando o clássico indicador do Peter Lynch, que ele utilizava muito nas ações, né? Temos aqui um PEG ratio de 0,47, denotando que o banco tem um potencial de mais de 100% apenas para ser cotado em uma vez. Múltiplo do Graham, a gente tem um potencial de alta nas ações extremamente expressivo. Já no curto prazo, mesmo considerando a queda de resultados, o Banco do Brasil poderia ser precificado por R$51, tá? O que dividido aqui pelo preço atual de agora, a gente tem um potencial de valorização de 155%, tá? Então, tanto pelo PEG ratio do Lynch, tanto pelo Graham, a gente percebe o potencial das ações que o banco possui no longo prazo, trazendo pra gente tanto esse crescimento patrimonial que a gente quer, multiplicar o capital e também bons dividendos que podem serem pagos. E perceba que o mais surpreendente disso é que, em comparação ao Itaú, ele sempre teve uma rentabilidade menor, mas em termos históricos ele deu mais rentabilidade, principalmente para você que comprou em preços mais atrativos, tá? O mercado, é óbvio, pessoal, você precisa ter nervos de ferro, por quê?
o mercado, ele sempre muda. Por exemplo, em 2026, o próprio banco já vê estimativa de lucro crescer para a faixa de 30 bilhões. Não crescer, e sim se recuperar, né? Já voltando ali para uma faixa de ROI de 14,6%. Porém, até pouco tempo atrás, o mercado estava falando que esse cenário ia durar para sempre, sem perspectiva de recuperação. Imagina se você tivesse tomado uma decisão com base nisso, tá? Por isso que precisa de um bom profissional, de uma pessoa, né, que te auxilie. Aqui no canal, o meu trabalho é esse com vocês, tá? Fazerem vocês não cometerem burradas no mercado, vender no fundo. Senão você sempre vai comprar topo e vender fundo, tá? Tem que se posicionar contra a maré, quando ninguém quer. E perceba que essas crises aqui relativas ao Banco do Brasil não é algo estrutural relacionado ao banco, e sim algo externo, muito focado relativo ao agro e a ciclos de crédito que o banco passa como qualquer outro banco. Para você entender, o Bradesco passou por uma crise pior que o Banco do Brasil, porque o Bradesco ficou ali, né, com o lucro líquido ruim durante 2 anos e meio, só está se recuperando agora. Enquanto o Banco do Brasil, se recupera mais rápido que o Bradesco. Ele passa ali um ciclo de crédito ruim, né? Mais ou menos ali 1 ano, 1 ano e 2 meses, depois ele acaba se recuperando fortemente, como já aconteceu em períodos anteriores, tá? E aí, qual que foi o segredo aqui da carteira do canal? Ter crescido tudo isso, ter conseguido essa rentabilidade extrema. Eu me aproveito desse cenário de incerteza. Por exemplo, né? Teve eleição ali em 2022, eu comprei. Teve ali, né, consequentemente, queda nas ações, eu sigo comprando. Eu sempre faço isso. Isso não só com o Banco do Brasil. Qualquer empresa da Bolsa que seja boa, de um bom setor e que pague bons dividendos. O diferencial do Banco do Brasil, de fato, é os dividendos, né, pessoal? A gente não pode negar isso aqui. Perceba que o dividendo cresceu muito acima da inflação. A gente teve um crescimento de mais de 11% ao ano, quando a gente calcula aqui pela taxa anual composta equivalente para os dividendos de Banco do Brasil. Como, Pablo? Basta vocês pegarem o resultado final, ou seja, 2,60, que foi o último topo de dividendos, e dividir lá no passado, né? De mais ou menos aqui 0,84. Então a gente teve um crescimento no dividendo de Banco do Brasil de 209%, que trouxe ali pra gente, né, um crescimento muito interessante. E se eu calcular a taxa anual composta equivalente do crescimento do dividendo por ação de Banco do Brasil nos últimos 10 anos, a gente teve um crescimento, né, de 11,72%, superando em mais de 2 vezes a inflação do período. Fora o retorno composto que você teve do reinvestimento, mas também a apreciação nas cotações, tá? Se você tivesse comprado Banco do Brasil há 10 anos, eu acho que Banco do Brasil você tem que pegar um horizonte mais longo de tempo, tá, pessoal? Senão você vai dar uma frustrada. Porque se eu colocar isso aqui em 10 anos, né, 273% de retorno em 10 anos, você vai pensar o seguinte: nossa, Pablo, teve ações que deram mais, tá? Porque o Banco do Brasil apenas entregou 14% ao ano. Bom, mas aí é que tá a questão. Quando a gente pega o Banco do Brasil por um período mais longo, durante 20 anos no tempo, o retorno chegou a ser, sabe quanto, pessoal? De aproximadamente 10.000%, tá? O que trouxe para nós um retorno aqui em Banco do Brasil aproximado de 25,96% ao ano. Por isso que você tem que pegar por janelas mais longas, já considerando o reinvestimento de dividendo, que aí sim você vai ter, né, consequentemente, um cálculo muito mais certeiro sobre o retorno aqui que você teve com o Banco do Brasil. Então, eu acho sim um excelente banco, sigo comprando por longo prazo, tenho sim, obviamente, uma concentração mais elevada na carteira. Lá na parte de membros eu falo para vocês a estratégia por trás disso, tá? Mas, consequentemente, eu acho que foi uma boa decisão de investimento. Veio tendo aí um resultado interessante. Agora eu tô aproveitando essa queda no curto prazo para aumentar um pouco a posição e também fortificar minha posição em outras empresas, tá? Mas, obviamente, nesses ciclos de baixa que é difícil você comprar, é difícil você apertar o botão quando o cenário não está indo bem. Agora, quando tudo vai bem, você pensa, vou comprar, porque vai bem para sempre. É, querendo ou não, um viés psicológico muito difícil de vencer, pessoal. Mas os grandes vencedores do mercado só conseguem vencer porque não vão consequentemente com o que a maré faz. Você tem que ir contra a maré, não tem jeito, pessoal. Essa é assim que funciona e não há como mudar, tá? Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos. Nossa senhora, que difícil isso, tá? Eu fiquei com você até o final deste vídeo e tá bom, já vou assinar a sua parte de membros, já sei que lá tem um conhecimento muito mais profundo, vou ter uma bagagem muito maior, mas será que você tem alguma ferramenta que me proporcione, Pablo, algum potencial a mais, que mitigue meus riscos e traga um potencial de crescimento mais elevado? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, vocês são merecedores. Eu vou trazer uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha, ela é show de bola, tá? Primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês,
essa planilha está mais barata do que isso. Fora também que ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral, a cada minuto, a cada segundo, todas as mais de 100 ações que tem nessa planilha sofrem alterações automáticas, sem que você tenha que ter nenhum trabalho, pessoal, nenhum sequer trabalho para isso. E terceiro ponto mais importante, contém os melhores indicadores da bolsa. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, tá? E temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você tem preço teto projetivo, então é o ouro nas suas mãos por um preço extremamente baixo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link para adquirir essa belezura? Estará aqui na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora também que na descrição estará disponível para vocês o link se tornarem membros aqui do canal. Aí você se tornando membro, tá? Tendo a planilha e, consequentemente, quando atingirmos os 500 membros, você ter o meu curso Rumo à Liberdade Financeira, você vai ser um investidor muito diferenciado. A não ser que, claro, Pablo, eu quero ter o curso agora. Aí você já pode adquirir aqui, já está o link aí na bio, para você adquirir um curso bem imersivo no mercado financeiro. Pessoal, perceba, olha o tanto de coisa que eu trago aqui para vocês, né? Para vocês se tornarem investidores independentes. Tornar investidor, consiga uma rentabilidade acima da média. Queria eu, tá? No início da minha trajetória ter tido tudo isso. Queria ter curso, queria ter tido alguém que me proporcionasse alguma planilha, alguém que me desse alguma parte de membros, que me desse informações de qualidade. E eu estou dando tudo isso para vocês, pessoal. Ou seja, é um investimento para que vocês não tenham que se preocupar com mais nada, tá? Eu penso nessa seguinte forma. Por isso que eu acho que você tem que se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete do dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comenta aí embaixo se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva no médio a longo prazo. Eu sigo firme comprando forte e acredito no banco para quem tem um horizonte de longuíssimo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus no próximo vídeo e fui!